Você manteve tudo funcionando, e isso é o mais notável de tudo. Sempre faz com que todos deem o melhor de si de muitas maneiras. Não foi anunciado com trombetas. Não foi envolto em cerimônia. Chegou como uma frase silenciosa que mudou tudo. O romper da manhã. A primeira coisa que me pareceu estranha foi o silêncio. Não o silêncio tranquilo típico das manhãs frias de inverno em Londres, mas aquele que aperta o peito sem explicação. Nos corredores privados do Palácio de Buckingham, o ritmo suave habitual dos movimentos dos funcionários havia praticamente cessado. Portas que normalmente se abriam silenciosamente agora estavam trancadas. Passos que antes seguiam padrões firmes agora hesitavam em cada cruzamento. Em algum lugar no interior do prédio, um relógio badalou as horas com um som que se prolongou por tempo demais no ar. Lá fora, a cidade mal começava a despertar. Uma fina camada de geada cobria o asfalto. O céu ainda não havia decidido se ficaria cinza ou azul claro. Repórteres já se aglomeravam pressentindo algo antes mesmo de saberem o quê. Nenhum cronograma havia sido divulgado. Nenhum aviso formal havia sido emitido. Mesmo assim, o instinto lhes dizia que algo havia mudado durante a noite. A multidão formou-se silenciosamente em voz baixa, como se até mesmo especular parecesse inadequado no frio. Dentro do palácio, o rei Charles estava sentado em uma escrivaninha estreita perto da janela, com as mãos cruzadas à sua frente. Os papéis dispostos diante dele estavam perfeitamente alinhados, intocados desde que foram colocados ali. Ele já os havia lido 2 vezes. Cada palavra ressoara com uma finalidade que nenhuma reescrita poderia atenuar. Do outro lado estava o príncipe William, rígido na postura, mas com o olhar vazio. O silêncio compartilhado entre eles não era político, era pessoal. Nada na longa preparação de Charles para a coroa o havia preparado para momentos como aquele. Ele havia resistido a escândalos, tensões constitucionais, fúria pública e rupturas familiares privadas. Mas isto era diferente. Isto não envolvia estratégia defesa ou narrativa de fuga. Era o tipo de notícia que não se curvava a instituições ou tradições. Simplesmente chegava e tudo o que vinha depois tinha que ser reconstruído em torno do estrago. William não havia dormido. Isso era óbvio para qualquer um que olhasse 2 vezes. Seu maxilar estava tenso, seus ombros erguidos demais, como se seu corpo ainda não tivesse aprendido a suportar o peso do que carregava. Chegara antes do amanhecer, sem aviso prévio, ignorando completamente os escritórios externos. Ninguém o deteve. Ninguém ousaria. A expressão em seu rosto já respondia a todas as perguntas. Nenhuma palavra foi trocada a princípio. Não havia necessidade. A confirmação já havia sido dada horas antes a portas ainda mais reservadas do que aquelas. Os médicos falaram em termos cautelosos, mas que não deixavam margem para mal-entendidos. Os assessores aguardavam nas extremidades da sala como sombras que não pertenciam àquele lugar. Quando a sala finalmente se esvaziou, restaram apenas 2 homens, um pai e um avô, um futuro rei e um rei em exercício, unidos não pela coroa, mas pela mesma constatação insuportável. Exatamente às 6h07 da manhã, a decisão foi tomada sem debate, sem negociação, simplesmente reconhecida. A confirmação seria divulgada não mais tarde, não após cuidadosa encenação. Seria divulgada assim que se pudesse encontrar uma linguagem que não traísse a verdade e não violasse o que restava da privacidade da família. Este não era um escândalo a ser abafado. Esta era uma realidade a ser honrada. O gabinete de comunicações do palácio foi acionado sem a habitual sequência de instruções. Não havia etapas ensaiadas, apenas as exigências legais do anúncio e a obrigação moral da discrição. Rascunhos circulavam silenciosamente de mesa em mesa. As palavras eram ponderadas com uma reverência incomum. Cada frase parecia carregar mais do que informação. Carregava consequências. Para além das salas formais, o efeito dominó começou. Os funcionários notaram primeiro nos mínimos detalhes. Uma auxiliar sênior que parou no meio de um grito e fechou os olhos. Um segurança que se afastou para atender uma ligação e não voltou por vários minutos. Um gerente da residência que encerrou abruptamente uma reunião de rotina sem explicações. Em instituições como esta, as perturbações raramente se anunciam em voz alta. Elas se infiltram pelo comportamento.
Quando a primeira notificação chegou à assessoria de imprensa externa, o sol começava a surgir acima dos telhados. A pálida luz de inverno deslizava pelos portões onde câmeras agora cobriam toda a rua. Ninguém ainda sabia o que estavam esperando. Apenas que algo havia quebrado o ritmo do dia antes mesmo de começar. Dentro de uma residência particular, em outro ponto da propriedade, Catherine permanecia fora de vista. Sua presença era percebida apenas pelo movimento silencioso dos funcionários e pelas portas fechadas que ninguém se aproximava sem instruções. A residência havia entrado em um modo que nada tinha a ver com protocolo e tudo a ver com proteção. William não a vira desde antes do amanhecer, não porque a distância entre eles tivesse aumentado, mas porque certos momentos exigem solidão antes que possam testemunhar algo. Quando a versão final da confirmação chegou ao rei Charles para aprovação, ele não corrigiu uma única palavra. Apenas segurou o papel por alguns instantes a mais do que o necessário. Então acenou com a cabeça uma vez. O gesto foi pequeno, definitivo, o tipo de movimento que encerra um capítulo, quer se esteja pronto para ele ou não. O público logo saberia que algo trágico havia sido confirmado. Eles analisavam o tom, o ritmo, a escolha de palavras. Procuravam pistas no que era dito e no que não era. Mas naquela sala silenciosa nada disso importava. O que importava era que o príncipe Louis, o elo mais jovem no futuro da coroa, agora se encontrava no centro de um momento que ninguém jamais desejou que fosse registrado na história. E quando as portas finalmente se abriram naquela manhã, não foi a cerimônia que primeiro invadiu o corredor. Foi o som da dor lutando para se mover dentro de paredes construídas para o poder. Aquilo que o público nunca deveria ter visto. Muito antes da manhã que abalaria a família, antes das câmeras se reunirem e antes que uma única palavra fosse liberada, já havia mudanças sutis no ritmo diário da família Wales. Nada dramático a princípio. Pequenas mudanças que não significariam nada para o mundo exterior. A pessoa que buscava as crianças na escola foi discretamente remarcada. Uma agenda foi encurtada sem explicações. Uma série de compromissos foi retirada da agenda pública com uma linguagem tão neutra que quase se confundia com a página. O príncipe Louis sempre fora a presença mais dinâmica da casa, enquanto seus irmãos se moviam com a consciência calculada de que o mundo os observava. Louis se movia por instinto, sem o filtro de expectativas. Os funcionários frequentemente o descreviam como o vento dentro de muros construídos para a ordem. Foi isso que tornou os primeiros sinais tão perturbadores. Ele ficou mais quieto, não se retraindo de uma forma que causasse alarme imediato, mas suficientemente discreto para só ser notado posteriormente. Quando alguém começou a fazer perguntas, o padrão já estava estabelecido. Catherine foi a primeira a perceber que algo não estava certo. As mães sempre são assim. O que outros interpretavam como cansaço da rotina, ela sentia como algo mais pesado por baixo da superfície. Havia manhãs em que Louis se demorava mais do que o habitual à mesa do café da manhã. Sua inquietação de costume, substituída por uma quietude que não lhe pertencia. Havia tardes, quando sua energia se esvaía cedo demais, como se ele já tivesse vivido um dia que mal havia começado. E havia momentos em que seu riso chegava na hora certa, mas partia rápido demais. William tentou racionalizar a situação a princípio. Crianças tropeçam, as estações mudam, o crescimento é desigual. Contudo, em algum lugar profundo por trás de seu raciocínio, uma inquietação começou a se instalar e não podia ser ignorada. Ele se viu observando com mais atenção, ouvindo com maior discrição, medindo a distância entre quem seu filho havia sido e quem ele parecia estar se tornando. E nesse espaço cada vez menor entre instinto e evitação, sua certeza começou a se dissipar. A primeira consulta foi organizada discretamente e sem cerimônia, sem anúncio, sem transporte formal, sem médico público. O veículo saiu por um portão lateral antes do amanhecer e retornou antes que a casa estivesse completamente desperta. A linguagem usada posteriormente foi deliberadamente vaga, verificações de rotina, visitas de precaução. Ofereceram-se garantias mesmo quando não haviam sido solicitadas. Mas garantias que chegam sem serem pedidas muitas vezes revelam o próprio medo que pretendem esconder.
Com o passar das semanas, o ritmo dentro da família continuou a mudar. George percebeu antes que alguém se desse conta. Crianças sempre percebem. Ele fazia perguntas que ninguém respondia diretamente. Ele observava seus pais mais do que o normal. Charlotte tornou-se mais gentil de maneiras que não condiziam com sua idade. A família entrou em um período de adaptação silenciosa, sem jamais nomear a que estava se adaptando. Não era negação, era proteção. A linguagem tem o poder de solidificar medos que algumas famílias ainda não estão preparadas para expressar. Fora dos muros do palácio, nada parecia incomum. Catarina permanecia fora da vista do público, sob explicações que todos já haviam aprendido a aceitar sem questionamentos. Guilherme mantinha as aparências com uma disciplina que apenas os mais próximos a ele conseguiam perceber. A instituição funcionava conforme o planejado. Conter, manter, prosseguir. Sempre fora boa nisso. O que nunca fora bom era em criar espaço para a vulnerabilidade sem transformá-la em espetáculo. A segunda consulta médica não aconteceu em segredo. Aconteceu em silêncio. Não o tipo de silêncio que evita a atenção, mas o tipo que aceita que ela já não importa. Os especialistas foram trazidos por rotas controladas, conhecidas apenas pelos assessores mais graduados. As reuniões foram mais longas, a linguagem posterior mais cautelosa. Ninguém pronunciava a palavra que pairava em cada corredor, não por superstição, mas por reverência à fragilidade da verdade antes de ser plenamente compreendida. Em algum momento durante esses dias, o clima dentro da residência mudou da incerteza para a preparação. Os cômodos foram reorganizados, os horários foram flexibilizados. As medidas de segurança foram ampliadas não para fora, mas para dentro, com foco na privacidade em vez da exposição. Quando uma criança se torna o eixo em torno do qual giram todas as decisões, o mundo não se reorganiza ruidosamente, ele o faz com uma obediência silenciosa. William cancelou 2 compromissos sem dar justificativa. Um de seus conselheiros mais próximos quebrou a regra tácita e perguntou-lhe diretamente se algo estava errado. William não respondeu imediatamente. Quando finalmente o fez, não o fez com informações, mas sim com limites. Ainda não. Foi tudo o que ele disse. Bastou para encerrar a conversa e dar início a um fardo que o conselheiro carregaria sem jamais conhecer completamente. Quando chegou a hora da terceira consulta, a família já não fingia que era algo rotineiro. O médico falava com uma clareza que não se suavizava com gentileza. As possibilidades se reduziram. As opções foram discutidas com uma linguagem cuidadosa que buscava manter a esperança em uma mão e ao mesmo tempo reconhecer a realidade na outra. William ouviu sem interromper. Catherine não saiu da sala. O que foi dito ali jamais seria compartilhado por completo. Pertencia apenas aos 3 e à criança que era o centro de cada frase. Depois daquele dia, nada realmente voltou à sua forma anterior. A família seguiu em frente porque o movimento é o que as instituições e os pais são treinados para fazer. Mas a bússola interna havia mudado. Os dias passaram a ser medidos de forma diferente. O tempo não era mais contado por eventos e obrigações. Tudo era contado em momentos, em pequenas vitórias, em temores silenciosos que se acumulavam à noite. O público não via nada disso. Via arquitetura inalterada, tradição constante. A aparência de continuidade. Não via como Catherine parava diante de uma porta fechada por mais tempo do que o necessário. Não via como William permanecia sentado após uma reunião, muito depois de todos os outros terem saído. Não via como o coração mais jovem da família real se tornara o mais frágil. E quando chegou a manhã da confirmação, o que o mundo acreditava ser repentino já existia silenciosamente dentro das paredes por muito mais tempo do que qualquer um poderia imaginar. A sala de tomada de decisões, a sala escolhida para a reunião, não era uma das grandes câmaras de Estado. Não havia retratos observando das paredes emolduradas em ouro, nem a longa mesa cerimonial construída para a diplomacia. Esta sala era a menor, mais silenciosa, projetada para conversas que nunca deveriam ecoar além de seus ocupantes. As cortinas estavam fechadas para bloquear a pálida luz de inverno. Não para esconder o que seria dito, mas para conter a conversa. Dentro daquelas paredes, nada importava em termos de hierarquia ou pompa. Apenas a verdade.
O rei Charles chegou primeiro. Já estava sentado quando os outros entraram, as mãos cruzadas frouxamente no colo, os olhos fixos não na porta, mas em um único ponto de sombra na parede oposta. Ele havia recebido atualizações preliminares em etapas ao longo dos dias anteriores. Frases cuidadosamente medidas, linguagem condicional, resultados prováveis. Mas esta manhã seria diferente. Esta manhã eliminaria a última distância restante entre a incerteza e o conhecimento. O príncipe William entrou sem escolta. Nenhum conselheiro o seguiu. Ninguém fechou a porta por ele. Ele mesmo o fez com um controle tão deliberado que beirava a fragilidade. Ele sentou-se no lugar mais próximo dos médicos, não em frente a eles, não em oposição, mas ao lado da verdade que já sentia pressionando seu peito. Catherine não estava presente. Não porque tivesse sido excluída, mas porque já ouvira o suficiente para saber que aquela sala mudaria a todos. O médico-chefe falou primeiro. Sua voz era calma, não fria nem emotiva. Calmo daquele jeito que só quem já deu notícias difíceis muitas vezes consegue ser. Ele não começou com palavras de consolo. Ele não começou com um pedido de desculpas. Começou com clareza. Os exames confirmaram o que até então permanecia apenas uma possibilidade. A condição era real. Não era passageira. Iria progredir. Charles fechou os olhos por um breve instante, não o suficiente para que alguém percebesse um colapso, apenas o suficiente para absorver o que a realeza não impede ninguém de ouvir. Quando seus olhos se abriram novamente, não havia qualquer expressão de emoção. Apenas a devastação silenciosa de um homem que vivera o suficiente para reconhecer o som da vida se dividindo em antes e depois. O médico continuou. As opções foram analisadas. Cada uma medida em semanas e meses, não décadas. A linguagem permaneceu precisa clínica. Contudo, por trás de cada frase corria a certeza tácita de que o futuro agora pertencia não à ambição, mas à sobrevivência. William não o interrompeu. Ele não fez perguntas a princípio. Suas mãos permaneceram firmes sobre os joelhos, mas sua respiração havia mudado, mais lenta, mais deliberada, como se estivesse racionando o ar contra algo que crescia dentro dele. Quando finalmente falou não, o fez como um príncipe. Fez-se como um pai. Perguntou quanto tempo. A sala não respondeu de imediato. Responda imediatamente. O silêncio voltou a instalar-se. Não por evasão, mas pelo peso da verdade que se remodelava em palavras que podiam nascer. Quando a resposta chegou, não trouxe números exatos. Trouxe intervalos. Trouxe incerteza enquadrada na probabilidade. Trouxe verdade suficiente para dissipar a ilusão sem deixar de lado a graça. O rei Charles fez apenas uma pergunta. Não sobre tratamento, não sobre prognóstico. Perguntou se seu neto estava sentindo dor. O médico respondeu com cautela. Não agora. Da maneira como a dor costuma ser imaginada. Ainda não. Mas o caminho pela frente não seria fácil. Aquela resposta o impactou mais do que qualquer previsão numérica. Charles assentiu uma vez. Ele havia vivenciado doenças o suficiente para compreender a mensagem implícita. A consulta não durou muito. Não havia mais nada a debater, nenhuma votação a ser feita, nenhuma política a ser elaborada. As decisões sobre a divulgação, o momento certo e a proteção da privacidade seriam tomadas mais tarde. Mas a verdade essencial havia sido revelada. E uma vez que uma verdade como essa entra em uma sala, ela nunca sai com as pessoas que saem. Ela permanece. Ela transforma as paredes. Quando os médicos partiram, fizeram-no em silêncio. Nenhuma garantia foi oferecida. Não porque não houvesse nenhuma, mas porque a garantia pertence àqueles que convivem com as consequências, não àqueles que as explicam. William permaneceu sentado muito depois da porta ter se fechado. Charles não se levantou. O espaço entre eles havia mudado. Eles não eram mais simplesmente pai e filho lidando com uma coroa. Eram dois homens unidos pelo mesmo medo de sobreviver a um filho que amavam. William falou primeiro. Sua voz não falhou. Essa era uma forma peculiar de quebrar a voz. Ele disse que protegeriam Louis de se tornar manchete pública. Ele disse que não haveria especulação, nem vazamentos controlados, nem condicionamento gradual da imprensa. Disse que quando chegasse a hora, a verdade seria dita sem rodeios, ou não seria dita de forma alguma. Charles concordou sem hesitar. A monarquia havia sobrevivido gerenciando a narrativa, mas aquele momento pertencia à misericórdia, não à imagem.
Decidiu-se então que Catherine não seria forçada a aparecer em público enquanto o chão sob seus pés ainda tremia. Decidiu-se que George e Charlotte seriam informados com palavras escolhidas por seus pais, não por protocolo. Decidiu-se que o peso da instituição se adaptaria às necessidades de uma criança, e não o contrário, mesmo que apenas por um período. Quando William finalmente se levantou à sala, pareceu mais vazia do que antes da chegada dos outros. Charles permaneceu sentado. Há momentos em que até mesmo os reis ficam sem postura. Mais tarde, ele caminharia por corredores repletos de história, linhagem e poder, mas o faria carregando algo para o qual nenhum deles jamais o havia preparado, a possível perda do futuro mais jovem que a coroa ainda detinha. Do lado de fora da sala, o palácio continuava suas operações discretas. Mensagens eram enviadas, compromissos ajustados à rotina preservada sempre que possível, porque é isso que as instituições fazem diante da ruptura. Seguem em frente. Mas a partir do momento em que aquela porta se abriu e fechou novamente, nenhuma procissão, nenhuma cerimônia. Nenhuma época de celebração jamais pareceria intocada pelo que acabara de ser confirmado dentro daquelas paredes, e em algum lugar além daquelas paredes. Alheio às palavras que agora regiam cada respiração ao seu redor. O príncipe Louis continuou seu dia dentro de uma casa que acabara de descobrir o quão frágil seu futuro poderia ser. A criança no centro da coroa. Antes que o mundo sequer conhecesse seu nome como manchete, antes que o peso das consequências se impusesse nos aposentos construídos para o poder. O príncipe Louis era conhecido dentro da casa real por algo completamente diferente. Ele era movimento, ele era barulho, ele era a faísca imprevisível em ambientes moldados pela rotina. Enquanto seus irmãos aprendiam cedo a disciplina da visibilidade, Louis aprendia a alegria sem permissão. Ele dançava em corredores feitos para a formalidade. Ele ria alto demais em momentos em que o silêncio era esperado. Ele lembrava a todos sem querer que a monarquia ainda tinha espaço para a infância. Os funcionários sempre falavam dele de forma diferente, não com reverência, mas com carinho. Ele fazia perguntas sem esperar por respostas. Notava coisas que os outros ignoravam. Certa vez, parou toda uma comitiva de segurança porque queria mostrar a um guarda um desenho que havia feito. A demora gerou uma onda de pânico controlado que se dissipou no instante em que o guarda se ajoelhou e aceitou o papel com um sorriso. Momentos como esse viviam na memória silenciosa do palácio. Não registrados, não mensurados humanos. Catherine costumava dizer que Louise primeiro sentia o mundo e depois o compreendia. Ele não encarava a vida com cautela, encarava-a com entrega. Quando corria, corria com toda a sua força. Quando ria, sua risada preenchia salas que há muito haviam aprendido a conter o som. Quando chorava, não era ensaiado, era puro. Até mesmo William, treinado desde a infância para medir suas reações diante das câmeras e das consequências, permitia-se ser desprotegido perto do filho caçula de maneiras que jamais conseguiria. Em outros momentos, nas primeiras semanas do que mais tarde seria compreendido como declínio, esses traços brilhantes se suavizaram. Não foi dramático. Era algo tão sutil que poderia ter sido confundido com um cansaço comum. Mas Catherine notou que ele não percorria mais os cômodos com a mesma confiança imprudente. Como ele parava antes de subir escadas que antes subia correndo. Como ele se encostava nela com mais frequência não para chamar a atenção, mas para se sentir mais seguro. Ainda havia dias em que ele parecia o mesmo dias em que o riso retornava com toda a força e a casa respirava aliviada. Nesses dias, a esperança não parecia negação, mas sim oxigênio. Os adultos ao seu redor aprenderam a viver com essas pequenas misericórdias sem questioná-las demais. Quando uma criança sorri em meio ao medo, você aceita o sorriso. Você não exige que ela se justifique. George começou a se sentar mais perto dele sem ser instruído, sem ser incentivado, apenas movido pelo instinto de proteger o que ele ainda não conseguia nomear. Charlotte observava em silêncio. Ela sempre absorvera os ambientes em silêncio. Agora sua percepção se aguçou. Ela aprendeu antes que alguém lhe ensinasse que algo dentro da família havia mudado seu equilíbrio. William lutava mais nos espaços entre o dever público e o temor privado. Em casa, era um pai que administrava o tempo com o máximo cuidado possível.
Em público, continuava sendo o herdeiro, cumprindo compromissos que se prolongavam independentemente de quem dentro do palácio mais precisasse dele. A separação não era apenas logística, era psicológica. Ele aprendeu a sair da dor em uma porta e a retornar a ela horas depois, como se alternasse entre mundos que não se reconheciam. Catherine não fez essa divisão. Permaneceu no centro emocional da casa sem construir distância. Estava presente em todos os momentos que permitiam a presença ao lado da cama, nas refeições, nas horas tranquilas em que ninguém esperava além da parede. Se existe uma linguagem que as mães falam quando as palavras falham, ela a falava fluentemente através do toque da quietude e da paciência que nunca se anunciava como força. Para Louise, o mundo continuava como sempre fora, pelo menos na superfície. As aulas ainda aconteciam. Histórias ainda eram lidas em voz alta. Brincadeiras ainda eram feitas em um ritmo mais lento. Ninguém ainda lhe contava o que o tempo explicaria mais tarde por si só. As crianças entendem mais do que lhes dizem. Mas às vezes a proteção não reside na informação, e sim em permitir que a inocência complete seu próprio ciclo. Havia momentos em que ele fazia perguntas que pairavam no ar com mais peso do que deveriam. Perguntas sobre por que se sentia cansado, por que não queria correr como antes. Porque todos o observavam às vezes quando pensavam que ele não estava olhando. Essas perguntas eram respondidas com delicadeza, mas não completamente. A verdade ainda não havia recebido permissão para chegar em sua forma plena. À noite, quando as luzes se apagavam e o palácio se aquietava, Catherine muitas vezes permanecia acordada mais tempo do que o necessário, não apenas por medo, mas pela consciência de que esses momentos estavam sendo contados agora de uma maneira que nunca haviam sido antes. Cada risada, cada história, cada passo lento em direção ao sono. O tempo havia se tornado algo sagrado e frágil em vez de algo prometido. William às vezes ficava parado do lado de fora da porta, ouvindo em vez de entrar. Não porque quisesse distância, mas porque nem sempre confiava em si mesmo para observar. A ideia de memorizar o filho no presente lhe parecia uma traição à crença de que a infância deveria se estender indefinidamente. E, no entanto, uma parte dele já compreendia que a memória estava se tornando tão importante quanto a esperança. Dentro da instituição, as discussões sobre contenção e preparação continuavam. Mas, dentro da família, nada disso importava. O que importava era a criança que ainda adorava encostar a testa na janela para observar o céu mudar ao entardecer. O que importava era o jeito como ele ainda estendia a mão para os dois pais ao mesmo tempo quando estava cansado. O que importava era o jeito como a família se adaptava à sua presença, sem nunca explicar o porquê. Quando a história finalmente olhar para trás para este momento, falará em termos de sucessão, legado e consequências. Nomeará estruturas, instituições e transformações. Mas aqueles mais próximos do centro de tudo isso se lembrarão de algo muito mais simples e muito mais significativo. Eles se lembrarão de um menino que outrora corria livremente pelos salões construídos para reis. A confirmação que mudou a casa de Windsor. Quando a confirmação estava pronta para ser divulgada, o palácio já havia mergulhado em um silêncio diferente. Não o silêncio antecipatório de quem espera uma reação, mas a quietude disciplinada que se segue a uma decisão irrevogável. As palavras foram escolhidas com precisão cirúrgica. Nada desnecessário, nada evasivo. Cada frase moldada para transmitir a verdade sem cair no espetáculo. O rei Charles e o príncipe William não falariam separadamente. Seria uma confirmação conjunta, uma frente unida não de poder, mas de luto. O momento foi escolhido deliberadamente, não tão cedo, a ponto de parecer apressado, nem tão tarde, a ponto de gerar especulações. O lançamento ocorreria no final da manhã, quando o público europeu e norte-americano poderia recebê-lo simultaneamente. O palácio sabia exatamente a rapidez com que a mensagem se espalharia. O que não sabia era a profundidade com que ela se infiltraria. Algumas notícias se propagam pelo mundo como o clima. Esta se espalharia como um terremoto silenciosa a princípio, depois por toda parte. Numa sala de comunicações menor perto dos apartamentos privados, o documento final foi lido em voz alta pela última vez. Nenhuma alteração foi feita. Nenhuma contestação legal foi levantada. Nenhum ajuste estratégico foi necessário. Todos na sala entendiam que, uma vez divulgado o texto, se tornaria história.
reproduzido, examinado e levado a lugares que nenhum deles poderia controlar. Mesmo assim, ninguém questionou. As palavras não eram perfeitas, eram simplesmente honestas. Catherine não leu a versão final antes de ser publicada. Foi uma escolha consciente não por exclusão, mas por autopreservação. Algumas verdades são mais fáceis de aceitar do que de ler. William leu. Ficou sozinho perto de uma janela enquanto lia. Quando terminou, não demonstrou nenhuma reação externa. Ele dobrou o papel apenas uma vez e o colocou sobre a mesa como se fosse algo que merecesse repouso. Quando a confirmação foi divulgada, não houve alarde nenhuma prévia, nenhuma especulação prévia. A notícia surgiu como uma transmissão única e clara pelos canais oficiais do palácio. O comunicado começou com um reconhecimento, não com um pedido de desculpas. Confirmou que o rei e o príncipe de Gales estavam fazendo o anúncio juntos. Afirmou que o príncipe Louis vinha enfrentando um problema de saúde grave que exigia cuidados e proteção contínuos. Confirmou-se que as recentes mudanças na rotina familiar haviam sido feitas em função dessa realidade. Terminou com um pedido de privacidade que não implorava por compaixão, mas a conquistou com contenção. A resposta foi imediata e global. As redações alteraram sua programação em segundos. Os âncoras olharam para as telas e depois para as câmeras com expressões que revelavam o peso do que acabavam de ler. As redes sociais não se transformaram em espetáculo, mas em uma quietude de outro tipo. Os ciclos habituais de zombaria e teorias da conspiração estagnaram diante da gravidade de uma criança cujo nome expressa diretamente a fragilidade. Dentro do palácio, ninguém comemorava a velocidade de disseminação. Apenas a observavam. Telas brilhavam silenciosamente em escritórios que permaneciam intocados havia horas. A AIDS assistia aos números subirem sem comentários. Os funcionários trocavam olhares que carregavam reconhecimento em vez de estratégia. Não era um momento para analisar o impacto. Era um momento para absorver as consequências. William e Charles não apareceram em público naquele dia. Não foram divulgadas fotografias nem foram gravados discursos. A instituição não tentou enquadrar o momento com imagens. Deixou que as palavras falassem por si. Isso por si só foi inédito. A monarquia sempre compreendera o poder da visibilidade. Naquele dia escolheu a ausência. Catarina permaneceu fora de vista. Sua presença era sentida apenas através do movimento discreto dos funcionários que se deslocavam com incomum cuidado pelos corredores próximos aos seus aposentos privados. Os mais próximos a ela compreendiam que a maternidade não exige testemunhas em seus momentos mais difíceis. O mundo viria depois. Por ora, só existia a família. Em outros setores da família real, as reações se desenrolaram discretamente. Camila cancelou compromissos agendados sem dar explicações. Assessores importantes cancelaram reuniões planejadas há muito tempo, como se a própria máquina estatal tivesse parado para respirar. Até mesmo os guardas nos portões se moviam de forma diferente, com uma delicadeza sutil que nada tinha a ver com protocolo e tudo a ver com reação humana, em todo o mundo. Pessoas que nunca tinham visto a criança se sentiram conectadas a ela por meio de uma rara vulnerabilidade compartilhada. Os comentaristas não debateram, mediram suas vozes. Não houve discussões sobre legado ou sucessão naquele dia, apenas reflexões sobre inocência e incerteza. A coroa, pela primeira vez, não era vista como um símbolo. Era vista como um símbolo de família. Para William, a libertação não trouxe alívio. Trouxe exposição. A verdade que fora mantida em segredo agora pertencia a milhões. Essa transição teve seu próprio custo emocional. Ele entendia a necessidade dela. Ele havia concordado com ela. Mas concordar não elimina a dor, apenas a atenua. E quando a onda inicial de reações passou e o mundo começou a processar o que havia recebido, a família retornou à realidade interior que nenhum comunicado de imprensa poderia alterar. Uma criança que ainda acordava todas as manhãs em meio à incerteza. Pais ainda aprendendo a lidar com a força sem saber por quanto tempo precisarão dela. Um avô ainda consciente de que títulos não protegem contra o tempo. A confirmação mudou tudo publicamente, mas, em particular, a transformação já havia ocorrido muito antes de o mundo sequer ouvir uma palavra. O que acontece depois de um silêncio como este? Após a confirmação ter percorrido o mundo e se consolidado na consciência pública, o palácio não voltou ao normal.
Adaptou-se à ausência de uma forma que apenas instituições com longa memória sabem fazer. As agendas foram retomadas de forma modificada. As reuniões voltaram a ser realizadas com uma linguagem mais amena. Os planos prosseguiram sob a silenciosa compreensão de que algo irreversível agora pairava sobre cada movimento adiante. Para o rei Charles, o peso da situação recaiu de forma diferente de antes. Seu reinado já havia sido moldado por margens de tempo cada vez menores. A doença trouxe consigo um novo desafio à sua administração da coroa. Agora essa consciência ganhava uma nova dimensão. A incerteza sobre o que o futuro reservaria ao seu neto intensificava cada momento a sós que passava com a família. Ele não demonstrava isso publicamente. Ele carregava o fardo na quietude entre os deveres oficiais, momentos em que os reis finalmente têm permissão para serem avós. Para William, a transformação foi mais profunda e imediata. A linha entre futuro e presente se desfez. Ele sempre entendera a coroa como algo que o aguardava. Agora a entendia como algo que jamais poderia proteger o que mais importava. A mudança não foi drástica, foi interna. Um estreitamento de prioridades, uma redução do que realmente merecia sacrifício. A ambição que outrora moldara sua longa preparação começou a ceder lugar a algo mais tranquilo e duradouro. Catherine permaneceu o eixo silencioso em torno do qual a família girava. Sua força não se anunciava. Manifestava-se na repetição, na paciência. No heroísmo discreto de aparecer repetidamente quando a certeza havia desaparecido. Ela não ostentava espetáculo nem estratégia, apenas presença. E às vezes, a presença é a única forma de poder capaz de sobreviver ao desespero. George e Charlotte carregavam sua consciência de maneira diferente. Crianças não processam a tragédia na linguagem dos adultos. Elas a absorvem através das mudanças na atmosfera, pelo silêncio que toma conta dos cômodos, pela maneira como os adultos falam mais baixo. Eles não precisavam da verdade completa para entender que algo havia alterado a gravidade ao seu redor. Seus papéis como irmãos mais velhos se tornaram mais pesados de maneiras para as quais ninguém os havia preparado. Contudo, dentro desse peso, o instinto os guiava em direção ao cuidado. O próprio príncipe Louis permanecia no centro de cada cálculo tácito. Cada decisão era tomada em função do que ele podia suportar. Cada dia era encarado não como uma garantia, mas como uma dádiva. A família aprendeu a viver sem suposições a valorizar, sem fazer previsões a ter esperança, sem exigir que a esperança se justificasse por meio de promessas de permanência. No seio da instituição, começaram as conversas sobre continuidade com uma nova humildade. A sucessão sempre fora discutida em termos de inevitabilidade. Agora a questão era abordada com consciência da fragilidade. A mitologia da certeza que outrora se agarrava à coroa se desfez sob o toque da real vulnerabilidade humana. Pela primeira vez em muito tempo, a monarquia não se sentia intocável. Sentia-se mortal. Contudo, não se fragmentou diante dessa consciência. Reajustou-se. Há uma diferença entre colapso e transformação. O colapso apaga. A transformação remodela. A coroa não se esquivou de seus deveres. Aprendeu a se mover de forma diferente carregando o luto em sua estrutura. A história tem espaço para esse tipo de ajuste. Sempre teve. A atenção pública gradualmente diminuiu como sempre acontece. A indignação se dissipou. As manchetes rarearam. Novas histórias reivindicaram seu espaço na infinita rolagem do tempo. Mas a família permaneceu onde sempre estivera desde aquele primeiro turno silencioso meses antes. Dentro do ritmo lento e diário da incerteza e do cuidado, fora do alcance do espetáculo, dentro da permanência do amor, em algum lugar entre aquelas paredes, uma criança ainda observava o céu mudar a cada noite. Ainda estendia a mão para ambos os pais ao mesmo tempo. Ainda ria quando suas forças permitiam. O mundo talvez um dia meça esta fase em inúmeros resultados e legado. Mas dentro de casa, apenas os momentos importavam. E às vezes os momentos são o único legado que realmente sobrevive. Há histórias que se desenrolam ruidosamente, e há histórias que se desenrolam silenciosamente. Esta não é uma história de escândalo ou espetáculo.
É a história de uma família confrontando os limites do poder. A fragilidade da juventude e a verdade de que nem mesmo uma coroa pode controlar o tempo. O que quer que venha a seguir não apagará o que já foi vivido. O silêncio que acompanhou essa confirmação agora reside dentro da instituição mais antiga da Grã-Bretanha. Não como fraqueza, mas como lembrete. Um lembrete de que por trás de cada título há um coração pulsando. E por trás de cada trono há uma família que, como todas as outras, caminha incerta para o desconhecido.